Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de História do Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje nós falaremos a respeito da Era Vargas, focando no governo ditatorial ou simplesmente Estado Novo. Desde já eu desejo a você boa aula e bons estudos. O Estado Novo foi um regime ditatorial baseado no fascismo e no intervencionismo. Do fascismo, nós temos o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Nós temos a extinção dos partidos políticos, o controle da mídia, a repressão política e a questão da propaganda maciça. Tanto que, durante o governo Vargas, foi criado o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e criou ali, para fazer a propaganda de Getúlio e do regime implantado. Então o DIP ele foi criado para controlar, orientar e coordenar a propaganda oficial que se fazia em torno da figura de Getúlio Vargas. Abrangia imprensa, literatura, teatro, cinema, esporte ou qualquer outra atividade cultural. E do intervencionismo nós temos o corporativismo e o capitalismo de Estado. Tanto que do intervencionismo, o símbolo do intervencionismo dentro do Estado Novo foi a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho de inspiração fascista. Durante o Estado Novo foi promulgada uma nova Constituição. Essa Constituição ficou conhecida como Constituição de 1937. Dentre as suas principais características, nós podemos enumerar as seguintes. Primeiramente, ela foi responsável por concentrar os poderes nas mãos do presidente da República, ou seja, não tinha ali o papel do legislativo, era presidente, judiciário e ministros. Acabou com as eleições diretas, praticamente, eleições indiretas para presidente, mandato de 6 anos. Fim do liberalismo, admitiu a pena de morte, retirou do trabalhador o direito de greve, previu a criação da Justiça do Trabalho, controle dos sindicatos pelo governo, nacionalizou as riquezas do subsolo e quedas d'água no país, justiça eleitoral e partidos políticos foram extintos, todos os partidos, censura prévia e nomeação de interventores para os estados. Em 1939, Vargas ele cria o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia para promover a censura e a promoção do regime. Com isso, Vargas ele vai dando benefícios ao povo, principalmente por meio das leis trabalhistas, e com isso ele ganha ali a alcunha de pai dos pobres, pai dos trabalhadores. Só que no fim das contas, tudo isso era para a sua autopromoção. Além da propaganda maciça que nós temos nos órgãos de imprensa, durante o período do Estado Novo eram organizadas passeatas, comícios, solenidades, tudo isso para dar a imagem de que o país ia bem e de que o Brasil ele tinha um líder forte e capaz. Todas as principais atividades de Vargas nesse período estavam ligados principalmente com a sua autopromoção. O populismo de Vargas não era para atender os anseios do povo, era simplesmente para manipular o povo e, de certa maneira, conseguir assim eliminar toda e qualquer oposição. Durante o governo Vargas, podemos dizer que houve uma centralização econômica. Essa centralização econômica ela se manifestou principalmente através de um intervencionismo estatal. Nós podemos enumerar as principais medidas que o governo tomou durante esse processo. Primeiramente, nós temos os empréstimos à indústria, ou seja, o governo ele concedia empréstimos à indústria, focando na indústria nacional, diminuição sobre equipamentos industriais, a abolição dos impostos interestaduais e a fixação de um salário mínimo por meio ali principalmente da CLT.
Além disso, para centralizar as atividades econômicas, em 1938 ele cria o Conselho Nacional do Petróleo. Em 1941, com o apoio dos Estados Unidos, Getúlio Vargas ele funda a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 1942 ele funda a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco em 1945, tudo isso a fim ali de produzir energia para um país que estava em ampla industrialização. A aliança entre Brasil e Eixo, antes do Brasil declarar guerra, era uma aliança positiva. Só que, porém, em 1942, o Brasil, por meio de uma forte pressão dos Estados Unidos, ele acaba entrando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados contra os países que compõem o eixo. Então, enquanto o Brasil ele estava ali com aquela aproximação dos Estados Unidos, foi justamente quando submarinos alemães eles começaram a afundar navios mercantes brasileiros. Então, sendo assim, o Brasil ele ingressa dentro da Segunda Guerra Mundial, servindo de apoio para as tropas aliadas. Em 1942 a 1943, nós temos a organização da Força Expedicionária Brasileira, que era composta por 25.334 homens. O nosso principal teatro de operações foi na Itália, e na Itália o Exército Brasileiro foi responsável por batalhas significativas. Dentre elas nós podemos mencionar Pistoia, Castelnovo, Montese e Monte Castelo, que de todas as batalhas que o Brasil participou na Segunda Guerra Mundial no teatro italiano, foi a batalha fundamental. A Força Expedicionária Brasileira ela estava sob comando do general João Batista Mascarenhas de Moraes. E desse saldo de 25.334 homens, nós tivemos 450 baixas, 450 mortos e 3.000 feridos. O apoio do Brasil aos países que compõem os aliados foi fundamental, porque essa aproximação Brasil-Estados Unidos foi responsável principalmente pelo financiamento norte-americano, que possibilitou a construção da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial gera inúmeras contradições, porque o Brasil ele havia sido requisitado para lutar na Itália e libertar a Itália de um ditador, sendo que o Brasil era governado por Getúlio Vargas, que era um ditador que tinha um governo baseado no governo fascista de Benito Mussolini. Essas contradições elas eram tão vigentes que os políticos mineiros, em 1943, eles escreveram um manifesto. E esse manifesto pedia a redemocratização do Brasil e que Getúlio Vargas deixasse o poder. Além disso, nós temos a passeata da União Nacional dos Estudantes, e muitos desses políticos mineiros que escreveram o Manifesto dos Mineiros, eles fundaram, já ali no final da era Vargas, né, a UDN, a União Democrática Nacional, que era um partido desde o início já criado para combater as ideias getulistas. Em 1945, Vargas ele anistia os presos políticos, ele convoca as eleições para dezembro de 1945 e fazia parte do plano dele ainda participar dessas eleições. Só que, por debaixo dos panos, ele permite a criação de novos partidos políticos e ele mesmo cria dois: o PSD, Partido Social Democrático, que seria a base de apoio dele no meio rural, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que seria já no meio industrial e urbanizado. No dia 29 de 11 de 1945, os comandantes militares, liderados por Góes Monteiro, eles pressionam para que Getúlio Vargas ele entregasse o poder. No dia 29 de novembro de 1945, Getúlio Vargas ele é deposto pelas Forças Armadas e assume
à presidência da República de maneira interina o presidente do Supremo Tribunal, o ministro José Linhares. E com isso termina o período da história do Brasil da Era Vargas, conhecido como Estado Novo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até o próximo episódio.